Tribuna Livre com você nessa terça-feira, 2 de setembro de 2025. E a gente vai falar sobre o nosso tema do dia, né? Escrever relatórios, comunicados, criar campanhas de marketing, pagar fornecedores, gerar planilhas, né? Aquelas planilhas financeiras dificílimas, dar aulas. Há quem acredite, pessoal, que em breve tudo isso vai ser feito por inteligência artificial. Pelo menos é o que mostra um levantamento feito por empresários lá nos Estados Unidos. E segundo esse estudo, a automatização, né, de tarefas realizadas por humanos pode se tornar realidade a partir do ano que vem, se já não se tornou realidade esse ano, viu? Gente, e o CEO da OpenAI, criadora do ChatGPT, agitou o mercado dizendo que a empresa sabe fazer inteligência artificial capaz de realizar tarefas igual ou melhor do que os seres humanos. Mas será mesmo? Será que a inteligência artificial é capaz de substituir o ser humano? Esse é o tema do Tribuna Livre de hoje. E essa é a nossa pergunta também, tá? Você pode já mandar o seu WhatsApp, eu vou repetir para você. Você acha que a inteligência artificial vai substituir o homem? Certo. Mande a sua resposta para o 99412-2179. E quem está aqui conosco, Léo? Hoje conosco aqui está a psicóloga, doutora em administração, especialista em gestão de saúde corporativa e professora da Fundação Dom Cabral, Renata Livramento. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Léo. Obrigada, Adriana. Um prazer estar aqui. Um prazer estar com vocês aí de casa também. Prazer é nosso, viu, Renata? E obrigada por estar aqui para pelo menos trazer alguma luz nesse universo tão ainda, né, desconhecido da inteligência artificial. A gente está descobrindo ainda o que ela é capaz de fazer, né? Com certeza. Essa é uma pergunta polêmica, né? Não porque a resposta para ela é sim e não. Então a gente vai precisar falar desses dois lados. É a pergunta de milhões, né? Exatamente. Pois é, porque tem situações que a inteligência artificial ela vem para agregar, né? Com certeza, ajuda bastante para tarefas repetitivas, para questões processuais em que você consegue definir ali um passo a passo. Ela é muitíssimo útil, né? Ajuda a gente a melhorar a nossa produtividade, a render mais no trabalho. Ela é uma boa aliada, eu diria, né? Talvez, não sei se substituta, mas aliada com certeza, né? Quem já teve a oportunidade de utilizar um ChatGPT da vida, como foi dito aqui, sabe que pode ser bastante proveitoso. Mas daí a substituir completamente o ser humano, acho difícil. Mas aí, muita gente tem medo de perder o emprego para IA. Eu sou um deles. Eu tenho muito medo, quero ficar desempregado, não. Mas isso é um medo exagerado ou faz sentido? Faz sentido, mas para ninguém sair preocupado, né? Vou perder amanhã o meu emprego, não é bem assim. Faz sentido como? Todas as vezes que as tecnologias vão evoluindo, há uma mudança de trabalho. Se a gente pensar que há anos atrás existia uma função chamada datilografia, uma pessoa que era uma datilógrafa, né? Hoje em dia isso não faz sentido mais. Né? Então, foi o computador que acabou com a datilógrafa? Acho que houve uma adaptação. Muitas datilógrafas foram se adaptando e mudaram ali a sua função. Então, no rádio, por exemplo, né, quando surgiu a TV, falavam que o rádio ia acabar. Né? Então, acho que a gente não deve olhar para essas questões com esse medo da tecnologia, porque a tecnologia vem para nos ajudar, né? Mas que existe um impacto na forma como a gente trabalha hoje, isso sem dúvida. Né? Agora, substituir o humano é muito mais do que um realizador de tarefas. Então, nesse sentido, eu acredito que jamais. A Adriana falou do rádio, da TV. Outra coisa no rádio aqui, Adriana. Celular. Exatamente, Hoje, antigamente o ouvinte ligava. Hoje ele manda uma mensagem de texto, uma mensagem de áudio. E o áudio você consegue colocar no ar com uma velocidade, às vezes até maior, se edita rapidinho, ou então já coloca direto, né? Renato, você acha que a pandemia, por exemplo, esse período que a gente teve que dar um gás na evolução tecnológica, ela ajudou muito nesse progresso, no desenvolvimento também de inteligências artificiais? Acredito que sim, né? Vou pegar um exemplo que vocês mesmos falaram, a questão de dar aulas, né? De ser professora, até porque sou professora, então acho que esse é um bom exemplo. Antes da pandemia,
dar aulas online era uma coisa muito distante da nossa realidade, não era, e virou cotidiano. Hoje em dia a gente pode dar aulas para pessoas em qualquer lugar do mundo, né? E então a tecnologia, ela vem como um facilitador do nosso dia a dia e não como algo para substituir-nos, mas traz também uma demanda para a gente repensar a nossa forma de trabalhar, ver o que a gente pode otimizar por meio da tecnologia e aquilo que é só nosso, que é a nossa característica, que é humano, que é o contato com outras pessoas, que é você se importar, é a questão ética, tem muitas coisas que a tecnologia, pelo menos ainda não faz e não traz. Ô, doutora, eu tinha uma visão, vamos dizer assim, não olhava a inteligência artificial com bons olhos. Mas recentemente eu fiz um curso e eu tive alguns professores especialistas na área de IA. E aí foi uma reflexão muito importante, porque não vê a IA como uma inteligência que vai nos substituir, mas sim como uma extensão do nosso trabalho, uma ferramenta para ajudar. Exatamente. Eu acho que seria isso. É exatamente isso. Quando eu falei que ela vai substituir sim ou não, é sim no sentido de aquelas tarefas que são repetitivas, processuais, né, que é possível de serem substituídas, essas acredito que serão. Né? Por outro lado, a gente cria outro tipo de trabalho, a gente cria outras demandas e outras oportunidades para as pessoas. Então, o que a gente da área de gestão de pessoas, né, hoje se preocupa é de que as pessoas tenham oportunidade de conhecer essas ferramentas, conhecer a tecnologia, para que elas possam adaptar ao seu dia a dia. Né, fazer uma literacia, um letramento em tecnologia. Eu mesma não sou uma pessoa altamente tecnológica, mas eu sei fazer o uso dela para aquilo que eu preciso no meu dia a dia. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas precisam estar preparadas para fazer uso dessa tecnologia, porque ela realmente melhora a produtividade, traz resultados interessantes, traz pontos de vista que talvez nós não tenhamos pensado antes. Então, acredito que fazer as pazes com a tecnologia e conhecê-la para tirar o melhor proveito é o caminho. Agora, Renata, eu acho que você vai concordar comigo. Falar com o robô é muito chato. Não é? Telemarketing. Você vai ligar para o banco, você quer falar com gente, uma pessoa, com um ser humano, você quer contar seu problema, aí o robô te atende. Você vai fazer um pedido, é o robô que te atende. Aí não tem a opção que você quer para falar sobre o seu problema. Então, assim, a gente tem que acostumar, pelo menos no atendimento ao cliente, né? Parece que essa é uma tendência, né, da inteligência artificial, a conversar com o robô. Não sei se a gente tem que acostumar. Fato é que a gente está sendo bombardeado por isso, né? Eu acho que esse seria um exemplo de que a tecnologia não substitui o ser humano. Né? Vai ter quem prefira, porque aí que tá, ser humano é diverso por natureza. Então, com certeza, existirão pessoas que preferem falar com o robô, porque acha mais rápido, aperta lá, digite 1 para isso, 2 para aquilo e assim sucessivamente. E tem gente que se adapta, gosta, funciona e tá tudo bem. Mas existem pessoas que não. Existem pessoas que carecem desse contato humano, querem uma outra pessoa do outro lado, né? Porque as relações são feitas de pessoas, né? E não de tecnologia. E as empresas estão atentas a isso? Eu digo no que diz respeito a manter, por exemplo, um atendimento híbrido, né? Tecnológico, mas ao mesmo tempo manter as pessoas, determinadas atividades, você ter, por exemplo, aquelas atividades repetitivas, manter a inteligência artificial para fazer aquilo, mas ter alguém que possa revisar, analisar, ver se está tudo certo, né? Uma pessoa na retaguarda, né? A gente tem tido algumas experiências, né? Inclusive algumas que têm dado bastante errado com a inteligência artificial, né? Então, por conta dessas experiências que não têm funcionado, eu acho que as empresas estão repensando em que áreas, em que situações que realmente a inteligência artificial ela é interessante, porque a gente não pode negar que ela traz uma diminuição de custo operacional para as empresas, e isso é uma questão importante, né, para quem trabalha para quem tem empresa e para quem trabalha em empresas. A gente precisa olhar para isso sim, mas não é só sobre isso, é também sobre construir relacionamentos. A gente vai para uma área de marketing, por exemplo, as pessoas elas não querem só o produto.
Elas querem fazer parte de uma comunidade, elas querem fazer parte de algo maior, às vezes até mesmo de uma causa. Então, eu acho que a gente tem essas duas vias caminhando em conjunto. Existem empresas que estão investindo pesado em automatização, sim, né? Lembrando que a automatização existe literalmente séculos, né? É que a inteligência artificial, em especial a inteligência artificial generativa, ela vem ganhando um espaço muito grande, está crescendo muito, mas a gente sempre andou lado a lado com a automatização, né? Com as máquinas. E a parte de estratégia, a parte de relacionamento, a parte em que precisa ter algo para além da repetição de tarefas, essa por conta do ser humano, né? E a parte de liderança, claro. Beleza, e aí nós queremos saber de você aí de casa. Você acha que a inteligência artificial vai substituir o homem? Você já está sabendo de alguma empresa? Se conhece alguma empresa que já está substituindo? Conta aí pra gente a sua experiência, o que você já ouviu falar, o que você acha sobre o nosso assunto. Nosso WhatsApp é o 99412-2179, tá bom? Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já voltamos. Nós estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre inteligência artificial, Adriana. Pois é, e a gente quer saber de você aí, o que você acha? A inteligência artificial vai substituir o homem? Será que estamos diante desse dilema? E ao longo do programa, a gente está aqui conversando com a psicóloga, doutora em administração, especialista em gestão de saúde corporativa, professora da Fundação Dom Cabral, Renata Livramento. Ela está nos falando aqui a respeito, né, do uso da inteligência artificial e trazendo para a gente pontos de vista, porque pode ser que ela nos ajude e ela vai nos ajudar, mas também há coisas que o ser humano ele é insubstituível, né? E a gente falava agora há pouco, Renata, sobre o jornalismo, por exemplo, né? Vem nos ajudando a inteligência artificial, por exemplo, a corrigir textos, a melhorar textos, a fazer pesquisas, mas ao mesmo tempo, nessa era digital em que a gente se encontra, com muitas fake news, cada vez mais é necessário o jornalista profissional. Com certeza. E isso, com certeza, a inteligência artificial não encontra. Ela não vai ser, ela não tem o diploma, né, do jornalista. Exatamente. Ela não sabe as questões éticas que envolvem o jornalismo, não é isso? Exatamente. A gente viu, porque acho que a gente pode dizer, porque foi público, né, o caso de uma juíza que tomou uma decisão baseada ali usando uma inteligência artificial que inventou uma lei. Isso foi público, saiu em todos os veículos de comunicação. Então, esse é um problema, porque existem questões ainda da inteligência artificial que estão em desenvolvimento. A tendência é melhorar, é claro, porque ela aprende inclusive com a gente, né? Isso. O que é uma inteligência artificial? É uma tecnologia que simula o cognitivo humano, o pensamento humano, para tomada de decisões, para processar, né, um número de dados maiores. Então, existem situações em que ela é muito bem-vinda, que realmente ajuda muito. Mas a gente estava falando aqui no intervalo, né, de um dispositivo, por exemplo, que a pessoa acopla ao celular dela e em vez dela tomar notas durante uma reunião, esse dispositivo grava tudo o que foi dito. E aí eu te pergunto, e a questão ética disso? Né? As pessoas que estavam nessa reunião, todas elas deram um acordo, deram um ok de que elas estariam sendo gravadas. Será elas que todas tinham sabem? Ciência, exatamente. Elas tinham ciência de que elas estavam sendo gravadas. E como é que fica a questão legal da LGPD no tratamento de dados, né? Então, a gente tem questões éticas e morais que envolvem o uso de tecnologia que precisam ser pensadas e até mesmo avaliadas por um ser humano e não por uma outra máquina. Até porque, por exemplo, numa reunião, gente, isso é óbvio e é nítido, né? Quando você sabe que está sendo gravado, você não se sente totalmente à vontade. Claro! Para dizer certas coisas, né? Isso. Para expressar certos descontentamentos, né? Numa empresa e tudo.
Agora, a partir do momento... Então, assim, quando você não está gravando, você se sente mais confortável em expressar tudo isso, E tem né? uma coisa, existe uma reunião que todos estão sabendo que tem uma ata que a pessoa está lá anotando, isso vai virar um documento. Todo mundo vai ler depois, vai dar o Exatamente, ok, vai dar o ok, vai assinar. assinar. E tem Exatamente. uma reunião qualquer que a pessoa, todo mundo chega numa mesa, senta e põe o celular em cima da mesa para não deixar no bolso. E aí? Será que está sendo gravado? Exatamente. E assim, e ainda que as pessoas deem o ok, como será o tratamento desses dados? Porque isso pode ser tirado do contexto. Pode ser E editado. aí a gente volta para a questão das fake news, né? Então, isso pode ser tirado do contexto, colocado num outro contexto, e isso vira uma fake news. Então, essas questões eu acho que são as questões que a gente precisa de fato discutir, né? Se a gente vem aqui, né, para falar um pouco da minha área, a questão de liderança. Líder não é sobre gestão de tarefas. Liderança é sobre gestão de pessoas. Né? E pessoas não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Tarefas, sim. Né? Mas o raciocínio lógico, a criatividade, mas as inteligências artificiais estão muito desenvolvidas, elas podem trazer a criatividade muito mais do que um ser humano. Será? Ela aprendeu com quem? Com os próprios seres humanos, né? Então, eu particularmente, eu não sou contra, deixando bastante claro, não sou contra, acho que bem aplicada a inteligência artificial nos ajuda demais. Mas a gente precisa olhar as questões éticas, as questões morais, a gente precisa olhar o fato de que um ser humano é muito além do que um executor de tarefas e por isso ele não vai ser substituído, não pode ser substituído. E o mundo está se adaptando a tudo isso enquanto vai acontecendo. E aí o Sérgio Nogueira lá do Concorde, ele está dando bom dia para a gente, o doutor Renato, está falando que sobre o tema do dia inteligência artificial, ele falou que é como diz na profecia de Daniel, que haverá um aumento significativo do conhecimento e as pessoas correrão de um lugar para o outro. E aí, nós falamos agora há pouco sobre essa evolução da tecnologia e da IA. As pessoas se acostumaram ou não se acostumaram ainda a todo esse avanço que de um tempo para cá parece que veio rápido demais? Acho que temos dos dois tipos, né? Temos pessoas, inclusive os mais jovens, que já nasceram numa era tecnológica, então para eles o natural é isso, né? Então quando a gente pensa em geração alfa, geração Z, são gerações que já nasceram pós-revolução tecnológica. Então para essa geração, o mundo ele não faz sentido se não for mediado por tecnologia. Mas nós também temos as outras gerações, né, que ainda estão aí vivas, participando na sociedade. Então temos os millennials, a geração X, os baby boomers e até alguns mais antigos, que são gerações que vêm de um mundo antes da tecnologia. E que da datilografia. Exatamente. Dos 180 toques por minuto. Exatamente. Então, assim, essas gerações, elas fazem uma adaptação, né? É uma linguagem nova que a gente aprende. É como aprender uma língua nova. Então, eu acho que a gente convive com essas duas realidades, né? Como será lá no futuro, quando todas as gerações forem pós-revolução tecnológica, eu não estarei aqui para saber, mas acho que será diferente. Agora, no contexto atual, a gente convive com essas duas coisas. Pessoas que usam, adoram, se adaptam e pessoas que têm muita dificuldade, dando margem, inclusive, para o tanto de golpes, né? Dando margem, por isso que tem questões éticas envolvidas que a gente não pode deixar de olhar. E é por isso né? também que a gente tem que cobrar a regulamentação. Também. Né? Das empresas e uma responsabilidade, uma fiscalização, em ver de que forma que essas empresas estão agindo, né? As empresas criadoras de inteligência artificial, para não se tornar realmente o que a gente chama de terra sem lei, né? Terra sem lei. Então é preciso ter essa regulamentação. Queria falar sobre os trabalhos escolares também, Sim. como eu estava conversando até com a Renata,
como vários para casa são, principalmente os trabalhos de pesquisa, são para a mamãe e o papai fazerem, porque tem escola que não tem lógica, né? Pelo que o que envia para a criança fazer. Boa parte, viu, Adriana? Boa parte, exato. Sei bem. Então, o que acontece? Os pais, eu te falo por vivência, assim, que os pais procuram realmente a inteligência artificial e elas ajudam muito, né? Então, vem uma pesquisa sobre um jogador de futebol ou sobre a sustentabilidade do planeta, aí vem aquela pesquisa linda e tudo mais. Mas aí é a questão, né? Como que você trabalha isso com seu filho, ou como que as professoras estão trabalhando isso também, para que o aprendizado ocorra, porque o conhecimento ele chega, o conhecimento não, mas a informação chega. Mas o conhecimento, será que ele está existindo, né? Esse é o dilema também, né? Esse é um grande dilema, não é só para crianças, né? Também para a educação de adultos, porque é isso, a gente tem uma série de dados que não necessariamente as pessoas sabem transformar em informação, né? Quando sabem, muitas vezes não sabem usar a informação disponível para a tomada de decisão, porque a gente precisa de uma característica, de uma competência muito específica que se chama pensamento crítico. E quando você automatiza tudo, você não exerce esse pensamento crítico, né? Então, facilita a vida? Sem sombra de dúvida, não só dos pais, mas até dos próprios estudantes, dos próprios alunos, né? Mas a partir do momento em que eu deixo de, por exemplo, fazer uma redação e peço ao ChatGPT para fazer, pode até ser que a redação que ali a tecnologia está fazendo seja melhor do que a minha. Mas não fui eu que pensei, não fui eu que usei a linguagem, não fui eu que usei a criatividade. Então, eu estou deixando de usar competências e habilidades que vão me fazer falta ali na frente. O que a gente chama de repertório, né? O repertório de vida só a gente tem. Inclusive, e cada um tem um único, né? Exatamente. Inclusive, algumas pesquisas indicam que, pela primeira vez na história da humanidade, as gerações estão menos inteligentes do que as gerações anteriores. E isso é uma involução da espécie, né? Então, a gente precisa repensar o excesso, talvez, né? A forma como a gente usa. Porque dizer que a tecnologia é errada, é ruim, colocar também, demonizar a tecnologia não é o caminho. Mas a gente precisa olhar para ela com parcimônia, entendendo onde ela de fato ajuda e onde ela não substitui. Por isso que eu acho que a resposta é sim e não, por conta disso. Tem que saber a dosagem certa, exatamente, né? Bom, o papo tá muito bom, mas a gente precisa fazer mais um intervalo, mas vai participando com a gente que ainda dá tempo, tá bom? Você acha que a inteligência artificial vai substituir o homem? Qual que é a sua opinião? A gente quer saber e quer ler aqui a sua mensagem no 99412-2179. Sai daí não que o Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre a inteligência artificial. Será que ela vai substituir o homem? Essa é a nossa pergunta do dia que você está participando aqui com a gente no 99412-2179. Nós estamos recebendo a psicóloga, doutora em administração, especialista em gestão de saúde corporativa e professora da Fundação Dom Cabral, a Renata Livramento. E aí tá chegando algumas perguntas e algumas participações aqui, Adriana. O José Jorge Pereira, lá do Eimard, ele fala assim, ó: eu acredito que num futuro próximo, ele está respondendo a nossa pergunta, no futuro próximo, sim, essa é a tendência de um mundo moderno, mas no dia de hoje não, apesar que cada dia eles inventam uma tecnologia moderna. Obrigado pela sua participação, viu, José Jorge Pereira. E aí, a Daniele, ela está perguntando se tem como, doutora, aliar a qualidade de aliar com a qualidade de vida no trabalho. Ótima pergunta, que é uma pergunta bem da minha área, né? Tem sim, né? Como uma ferramenta, né? Acho que a gente precisa sempre pensar nisso, que tecnologias são ferramentas, né? Para a gente usar ao nosso favor. Para isso a gente precisa dominar ali o uso, né? Fazer um uso
crítico dessas ferramentas, porque hoje a gente está passando por vários problemas de saúde mental por questão de excessos de tecnologia, excesso de tela, excesso de uso de tecnologia. Mas a gente pode pensar também que existem alguns aplicativos que nos ajudam a ter mais qualidade de vida. Por exemplo, aplicativos de meditação. A gente tem inúmeros no mercado que, se a pessoa fizer um bom uso, pode ser um aliado ali na qualidade de vida, né? No nosso próprio trabalho, se eu diminuo tarefas repetitivas e com esse tempo eu utilizo para tarefas que tenham mais significado, tenham mais sentido para mim, que sejam mais estratégicas, que me permitam usar a minha criatividade, isso melhora a minha qualidade de vida. Tem aplicativo hoje até que te orienta, assim, tá tomando pouca água, né? Você vai monitorando quantos copos de água Conta você vai os tomando. passos. Exato. Sim. Sim, todos esses têm também lá as suas falhas, tem. né? Porque é da vida, gente, é natural. É máquina, né? E nós, seres humanos, também somos falíveis, né? Então, passíveis de falha. Então, nenhum problema quanto a isso. Então, é muito mais sobre o modo como a gente usa a tecnologia, de que forma, com que objetivo, do que se a tecnologia é boa ou ruim. Ela tem um lado bom e um lado ruim, assim como seres humanos também tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Então, acho que a gente discutir as questões éticas, as questões, ampliar o nosso olhar, por exemplo, a tecnologia nos permite hoje uma personalização muito grande, né? Você vai lá no seu streaming e de filmes e de séries, e a tecnologia te sugere, né? Baseado no seu próprio consumo, outros filmes parecidos com aqueles, outras séries parecidas com aquela. Mas o que acontece? Você acaba assistindo sempre mais do mesmo. A gente está em tempos de polarização nunca antes vividos. E a tecnologia tem um componente nessa polarização. Por quê? Porque se eu fico sempre no mais do mesmo, mais do mesmo do entretenimento, mais do mesmo das notícias que eu consumo, mais do mesmo das pessoas que eu me relaciono, porque são pessoas ali próximas ao meu pensamento, eu fico numa bolha. E você fica em outra bolha, e o Léo fica em outra bolha, e a gente não aprende a lidar com a diversidade. E aí a gente está vivenciando o que no mundo? Guerra outra vez, ódio. Né? Ódio, discursos de ódio. A tecnologia também favorece pela questão do anonimato. Então, eu acho que não dá pra gente, eu penso que não dá pra gente colocar numa caixinha é ruim ou é bom. E sim, o uso que a gente faz é que a gente precisa estar mais consciente. E a gente está falando que a grande mensagem, talvez, desse programa é isso, né? É você ter a consciência de que o universo, ele tá tecnológico. E isso é e sem que volta. você precisa se adaptar a ele, né? Então, assim, vai tentando se adaptar, conhecer, né? Porque em algum momento isso vai se tornar cada vez mais real. Isso é sem volta. Dizer que a gente vai... a inteligência artificial faz mal, então vamos acabar com ela. É a mesma coisa de você dizer que então a gente... Melhor era quando a gente andava a cavalo e vamos tirar todos os carros do mundo. Isso não existe. Né? A inteligência artificial veio e causou uma nova revolução tecnológica. Isso é sem volta. Então, o que a gente pode fazer a partir disso? Nos preparar, né, ter ali um letramento, uma literacia para nos preparar para minimamente saber utilizar e utilizar de uma forma correta e ética, né? E, ao mesmo tempo, entender que questões como solidariedade, empatia, pensamento crítico, tomada de decisão, tudo isso é característico do ser humano e tem coisas que jamais serão substituídas, né? A gente pode simular uma inteligência, mas não um afeto,
por exemplo. Pois é, e aí vi uma pergunta de uma pessoa que não quer se identificar, nós até conversamos sobre isso aqui no intervalo, que ela usa o chat como forma de terapia, se ela deve seguir ou procurar um psicólogo. Bom, eu acredito que deve procurar um psicólogo, inclusive o Conselho de Psicologia tem orientado, tem falado algo sobre isso, pessoas que estão utilizando a IA para conversar, pessoas que se sentem sozinhas e querem resolver algum tipo de problema. Sim, esse uso tem crescido muito, porque hoje a gente tem vivido uma epidemia, se é que a gente pode dizer isso, de solidão no mundo, né? Existem alguns países, inclusive, criando ministérios da solidão, não sei se vocês viram isso. Não. Porque esse é um problema mundial, né? As pessoas estão muito solitárias. E você conversar com uma tecnologia dá uma sensação... porque não é verdadeiro, não é uma pessoa que está do outro lado, é uma máquina, mas te dá uma sensação, uma ilusão de uma resposta ali. Então, tem aumentado sim o uso de tecnologias, inclusive para fins de psicoterapia. Mas as pesquisas também já têm mostrado o problema disso, né? Porque, primeiro que psicoterapia não é simplesmente uma conversa de pergunta e resposta. De perguntas e respostas, e também não é uma conversa aleatória ali que você vai ter. Existe todo um tratamento, um planejamento, é uma terapia, né? Uma psicoterapia. Então, existe um profissional de saúde preparado para atender as demandas daquele indivíduo. E é na relação entre o paciente e o terapeuta que se dá o processo. Se você substitui o terapeuta por uma máquina, você já está interferindo nesse processo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, inclusive, nas pesquisas que o próprio Conselho tem feito a respeito, a gente tem visto muitos erros, né, orientações equivocadas. Então, torna-se perigoso, porque nós estamos falando de vidas. Exatamente. E a Eni está falando aqui, ó, que ela mora no Conjunto Teixeira Dias, que adorou o tema do programa, amou a doutora Renata, tá mandando muito beijos. Obrigada. Um beijo para você também. E tá respondendo aqui, ó, falou que é excelente a evolução tecnológica, mas jamais substituirá o homem. Deveria usar a IA para consertar o nosso país. Eni, mas é IA, não é milagreiro ainda não. E tomada de decisão é o que a doutora Renata falou agora há pouco, né? Para mudar o país, o que é necessário? Empatia, acolhimento, discernimento, né? É necessário um contexto, é necessário você interpretar o que está acontecendo e tomada de decisão. Isso aí a inteligência artificial não faz, né, Renata? Não, da forma como os humanos não. Como os humanos, né? Não mesmo. Aí já pensou a inteligência artificial decidindo o que o país vai fazer ou não? E o que você vai fazer? Hoje você vai acordar? O que eu vou fazer hoje? Deixa eu ver o que a IA tá me mandando fazer. Aí não, né? Não é? Aí é se tornar escravo demais, né? Demais. Ô, Renata, vamos conversar e evoluir essa conversa, né? Mais pra frente, com certeza a gente vai querer você aqui novamente. Você viu como que os ouvintes, será um prazer. Né? E espectadores gostaram. Será e é um um tema prazer. que vai estar e tá no nosso dia a dia e com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso aqui, né? Exatamente, não tem como fugir desse tema, né? E que as pessoas também se sensibilizem na hora de usar a IA. Pode usar, gente, não tem problema, não é, doutora, de usar. De forma alguma. A gente só tem que saber a dosagem correta, não é isso mesmo? É isso mesmo. Aliás, deve, né? Porque uma forma da gente não ficar preocupado se a gente está perdendo o nosso trabalho é se adaptando às necessidades do mercado. E saber usar essas tecnologias é uma necessidade do mercado. A questão é não ficar refém, né? Aprender a pensar, continuar pensando por conta própria, continuar aprendendo, se desenvolvendo, acho que esse é o caminho. E para quem está trabalhando e está aí um pouco com receio, se a IA vai tomar o local de trabalho, uma dica é se capacitar cada dia mais. Com certeza, né? E isso não é só sobre IA, é sobre qualquer coisa. Para a gente manter a nossa importância no mercado de trabalho, a gente precisa estar sempre aprendendo. Sempre foi assim e sempre será assim. Né, a necessidade do aprendizado constante, de você estar buscando melhorar, e isso é uma necessidade humana, inclusive, né, de aperfeiçoamento contínuo. E não dá para pensar em liderança saudável sem contato humano direto, isso na empresa do dia a dia, né? Jamais. Não dá para pensar em liderança
sem pensar em pessoas, porque, de novo, liderança é sempre sobre pessoas, não é sobre tarefa. E a IA vem para nos ajudar com as tarefas e não com pessoas. E é uma liderança saudável, menos ainda, porque como é que você pode ser uma liderança que promove saúde no seu ambiente se você sequer se relaciona com as pessoas? Adriana, uma coisa interessante que, como eu disse, eu estava fazendo um curso sobre revisão. E aí nós batemos muito na tecla, tem gente que coloca um texto na IA e pede para rever as normas gramaticais e tudo mais. Mas não se trata só disso, de uma coisa só de colocar as regras. Você tem que entender. Ali tem uma pessoa que escreveu que tem uma história daquela pessoa, um jeito de fazer, um jeito de escrever. E também vale para outras profissões, né, doutora? Não é simplesmente tá aqui um relatório, porque a gente pega um texto, a gente vê, isso aqui é de IA, isso aqui foi gerado por inteligência artificial. Como que a gente consegue identificar, né? A gente que lida com isso o tempo todo, imagino que quem lida com dados, com informações numéricas também consegue observar pelo tipo, né, de relatório que é apresentado. Com certeza. E agora você imagina isso no campo das artes. Como é que você substitui a arte por uma inteligência artificial? Existe já, né? Tem coisas muito interessantes sendo feitas pela inteligência artificial, mas o sentimento é diferente. A gente vê nas cirurgias, né? Hoje os robôs fazendo as cirurgias, mas quem comanda o robô, gente? É o ser humano que está ali, né? Existe toda uma tecnologia que deixa a cirurgia menos invasiva, né? E tudo mais, mas o homem está ali, sempre presente, né? Para evitar qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de erro médico ali, né? Ele está ali sempre no acompanhamento. Celulares nas escolas, foi o que eu pensei agora também, porque houve, né, quando houve aquela decisão e a lei de tirar os celulares das escolas, a gente falou, precisa e tudo, é ótimo para socialização. Ok, mas a gente precisa entender, e essa lei tem muito ainda o que ser melhorada, viu, gente? Porque da forma como está, ela não sobrevive, porque hoje os meninos, eles estão educados no mundo digital. O aprendizado, ele se dá também no universo digital, né? Então, você tem aplicativos, você tem coisas no celular, no tablet, no computador, que vão ajudar também no aprendizado dessas crianças. E a forma como eles entendem, como eles lidam com a tecnologia é algo completamente diferente. Então, ok, no recreio é para socialização. Tá, é compreensível. Mas também há momentos em que essa tecnologia vai ter que entrar. Pois é. Então, de novo, né? Vamos sair das polarizações, né? Então, nem é ruim o tempo todo e nem é bom o tempo inteiro. Mas, especificamente sobre isso, eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu presto serviço para uma rede de escolas e o que professores, diretores, o que tem sido observado nas escolas é uma melhoria muito grande da relação entre alunos depois da lei. Não é nem a questão do aprendizado em si, né? É claro que você ter um detox, vamos chamar assim, de tecnologia, ajuda na assimilação desse aprendizado. Isso com certeza, né? Mas para além disso, o que mais vem melhorando é a relação entre os alunos. Porque antes ela era 100% mediada por uma tecnologia e agora os alunos estão precisando aprender a conversar de novo. Porque antes era um menino do lado do outro menino conversando pelo WhatsApp. Aqui, ó, eu tô do seu lado e a gente não fala, né? E hoje eles estão tendo que falar, né? Eles estão tendo que se relacionar. E isso é humano. Relacionar é da natureza humana. Então, os benefícios têm sido muitos. Só uma última participação aqui, é da Lucilene, a nossa ouvinte. Ela tá dizendo assim, ó, dando bom dia, falando assim, ó, isso é muito interessante, porque ontem ela falou que ela conversava com os alunos, ela é professora do turno da noite, sobre IA e a criatividade. E com certeza você lança uma ideia e a IA cria a partir daquilo que você está pedindo, escrevendo, dissertando, mas ela nunca vai substituir o homem. É importante perceber que se quisermos extinguir a humanidade, extinguir também a IA.
é preciso repensar sobre a importância do ser humano nas relações, na vida e na IA. Sigamos. Lucilene França mandou aqui pra gente. É uma reflexão muito importante. Importantíssima. É isso aí. Que a gente saiba utilizar as ferramentas, que a gente possa se abrir a elas, porque tem muitos ganhos, de fato, né? Mas que a gente possa fazer isso sempre colocando o ser humano no centro, porque tem questões que não podem ser terceirizadas. Renata né? Livramento, ela que é psicóloga, doutora em administração, especialista em gestão de saúde corporativa e professora da Fundação Dom Cabral. Renata, obrigada, viu? Eu que agradeço a você, Adriana, a você, Léo, e a todos que estão em casa. E quem Muito quiser obrigada. procurar na rede social é @renata.livramento. Exatamente, facinho de achar, porque com esse nome sou eu. Renata.livramento, isso mesmo. E aí agora, gente, vocês ficam, né, com Rede Notícia, coladinho aqui com o nosso Tribuna Livre, André Santos e Janaína Regiane, com as principais informações do dia, um dia super movimentado, principalmente lá no Supremo Tribunal Federal. Não é isso, pessoal? Boa tarde para vocês já. Boa tarde, bom jornal.